um ator que interpretava um presidente numa série de TV e acabou se tornando presidente de verdade. Ele chamou seus amigos do show business para governar com ele. Conheça parte da história de Vladimir Zelensky contada no livro Showman. Solta a vinheta. Pedro, por escrito, dei um livro. O livro Showman foi escrito por Simon Schuster. Ele é um repórter nascido na Rússia, mas aos 6 anos sua família saiu da Rússia, refugiada, e foi morar em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele foi durante 15 anos correspondente da revista Time, mas também foi correspondente de alguns jornais russos, como The Moscow Times. Simon passou anos cobrindo a guerra da Ucrânia e um ano após a anexação da Crimeia pela Rússia, ele foi banido de entrar na Rússia. Eu estou fazendo essa breve introdução do autor, porque como eu já disse no vídeo que eu falei sobre o Garrincha, eu vou deixar em algum lugar aqui desse vídeo, é muito importante quando a gente está lidando com um livro de não ficção, de uma biografia, saber quem é que está escrevendo essa biografia, quem é que está escrevendo esse livro de não ficção. E por seu passado familiar e relações avessas à Rússia, claramente Simon tem um lado político, tem um lado que ele escolhe nessa história. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. Só se torna um problema quando um livro ele é vendido como isento, mas na verdade tem um lado. E esse livro, o que eu posso dizer, pelo menos foi o que eu percebi, mesmo ele tendo um laço avesso à Rússia e não necessariamente a favor da Ucrânia, ele não deixa de mostrar coisas boas ou coisas ruins dos dois lados. Por isso que minha opinião geral sobre o livro, eu digo que ele é um livro bem informativo dentro da janela temporal que ele se propôs a contar a história. Nós podemos sempre criticar alguma bibliografia ou outra, ou alguma origem de informação, porque Simon se baseou muito em entrevistas para escrever esse livro, mas a maioria das informações que ele diz no livro são públicas ou vieram a público logo depois. E a leitura é bem tranquila, o Simon escreve super bem, e tem uma estrutura de livro, ok, bem boa. E o Showman não é exatamente uma biografia, mas é baseado em entrevistas entre 2019 e 2022 que Simon fez com Zelensky e pessoas ao redor de Zelensky ou que participaram do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mesmo esse livro dedicando algumas páginas à contextualização do conflito, falando da regressa à tensão entre Rússia e Ucrânia e dando informação política sobre os dois países, o livro tem um personagem principal e esse personagem principal é Vladimir Zelensky. E aqui meu foco nesse vídeo também só vai ser em Vladimir Zelensky. Mais especificamente, como Zelensky chegou no poder, desde seu começo na comédia até a guinada política virando presidente. Agora vamos ao início de fato. Zelensky nasceu em 1978 e passou o início da infância e adolescência numa cidade muito violenta da Ucrânia, chamada, calma aí que eu não sei ler ela, Kryvyi Rih. Eu vou deixar aqui o nome, eu não sei pronunciar muito bem. A mãe de Zelensky era engenheira e o pai era professor de cibernética. Em 1982, aos 4 anos, Zelensky e sua família foram para a Mongólia, pois o pai tinha aceitado um emprego para o desenvolvimento de mineração no norte do país. Por sua mãe não aguentar muito bem o clima, quando Zelensky já estava se acostumando com o idioma local, em 87 eles voltaram para a cidade natal, e sem seu pai. Nos 15 anos seguintes, Zelensky cresceu sem a presença contínua do pai. Seu pai se dividia entre o emprego na Mongólia de automação de minas e como professor na universidade local da cidade natal de Zelensky, ensinando ciência da computação. Mas isso não quer dizer que ele não tinha a presença dos seus pais na sua vida. Zelensky frequentava, mesmo na adolescência, aulas de matemática do pai e sua mãe o levava para várias atividades extracurriculares, como por exemplo, aulas de piano, aulas de dança de salão, ginástica e luta greco-romana. Na época que Zelensky cresceu foi a mesma época da queda da União Soviética. E as censuras da TV na época foram caindo com o novo comando do Gorbachev. No entanto, o programa mais famoso da televisão e era quase uma obsessão por Zelensky era um programa russo chamado KVN, que traduzido seria algo como o Clube dos Divertidos e Criativos. E KVN era basicamente um programa onde grupos de jovens comediantes faziam sketches na frente de jurados. E esse programa fazia muito sucesso entre os universitários da época. Nos anos 90, todas as universidades e algumas escolas que tinham ensino médio que falavam a língua russa tinham seu próprio grupo da KVN. E claro que Zelensky tinha seu grupo no ensino médio, mas era algo muito amador ainda para o que viria a ser. E Simon diz no livro que em um dos ensaios no grupo de Zelensky, ele foi visto por um integrante de um outro grupo, expoente de comediantes, e foi chamado para fazer parte desse grupo mais conhecido. E na região, ele começou a fazer sucesso ao mesmo tempo que ele estava se formando no colégio. E o pai de Zelensky, assim que ele se formou no colégio, ficou decepcionado quando o filho disse que não ia seguir a carreira de ciência da computação como o pai. Mas Zelensky concordou com o pedido da mãe de fazer direito na universidade local. Quando entrou na faculdade, logo ele se mexeu para criar seu grupo da KVN. Na época, ele conheceu e começou a namorar a sua futura esposa Olena, que também estava envolvida em um grupo de KVN. Em 97, perto de seus 20 anos, foi onde teve a
sua grande oportunidade. Seu grupo foi para um concurso internacional na Rússia, em Moscou, e terminou empatado em primeiro lugar com outro grupo. No ano seguinte, em 98, a equipe adotou um nome que ficou conhecido mundialmente como Kvartal 95. Eu não sei se pronuncia exatamente assim, mas eu vou deixar aqui escrito, Kvartal 95. Eles continuaram competindo nesses concursos, mas até 2003 eles não se sagraram campeões em nenhum. Mas apesar de não ganharem os campeonatos, eles começaram a ficar muito conhecidos nos países que faziam parte da antiga União Soviética. Em 2003, enquanto Olena já estava grávida da primeira filha do casal, Zelensky já era um artista consolidado e até uma celebridade na Ucrânia. Zelensky tinha concluído o curso de Direito, mas nunca exerceu a função. Simon deixa explícito no livro que ele tinha uma autoconfiança anormal, acreditava cegamente em si mesmo. Em 2004, Zelensky conseguiu um contrato para sua equipe, Kvartal 95, onde ele faria uma série de shows que seriam televisionados tanto na Ucrânia quanto para a Rússia. Segundo o redator da época, o show tinha mais ou menos uma pegada Saturday Night Live com Monty Python. Quem já assistiu esses dois programas de comédia sabe o que eu tô falando. Ou seja, tinha ainda espaço para aquele humor mais pastelão, mas o humor começava a ser mais crítico, mais ácido, um pouco mais político. E isso casou de maneira certeira com o contexto sociopolítico da época. Porque no mesmo ano em que ele formulou esse novo show, eclodiu o que ficou conhecido na Ucrânia como Revolução Laranja. E esse fato, muito resumidamente, ficou uma guinada da Ucrânia ao Ocidente e uma rejeição à influência russa. Nem Zelensky, nem nenhum integrante do seu grupo se posicionavam politicamente, mas faziam esquetes atacando os dois lados. Sua produtora, que tinha o mesmo nome do grupo, Kvartal 95, fez um tremendo sucesso. Começou a fazer sitcoms, séries românticas, programas de culinária, reality shows e fez até Dança dos Famosos, que na primeira edição Zelensky participou e foi campeão. Já em 2008, 4 anos depois, Zelensky já com 30 anos, ele já era um homem rico na Ucrânia. Começou a depositar seus ganhos offshore, em paraísos fiscais. Zelensky não gostava de falar sobre os seus ganhos porque a maioria do seu público era pobre, e isso ele achava que poderia afastar seu público de seus trabalhos, e ele tinha medo de perder a identificação com eles. Ainda nessa época, Zelensky se tornou diretor-geral de uma TV chamada InterTV, e essa TV era aliada de Putin na Ucrânia. O presidente da Ucrânia na época, Yanukovych, ou Yanukovych, eu também não sei falar o nome dele, foi acusado por promotores ucranianos de desviar 100 bilhões de dólares de recursos do governo para contas em paraíso fiscal. Avançando 5 anos, em 2013, eclodiu um novo abalo no cenário sociopolítico, justamente por promessas não cumpridas por Yanukovych. Zelensky e sua equipe ficavam no mesmo meio termo, mas os conflitos na Praça da Independência não permitiram mais uma neutralidade política. O presidente foi exilado por consequência do conflito sangrento que aconteceu no dia 18 de fevereiro. Em resposta a isso, a Rússia anexou a Crimeia, um território até então ucraniano. E aqui é a guinada política de Zelensky, porque Zelensky ficou muito abalado e ele percebeu que ele poderia influenciar os habitantes das regiões que estavam em conflito. Em um dos principais telejornais ucranianos, ele deu uma declaração a favor das manifestações. Depois da anexação da Crimeia, mesmo Zelensky já morando em Moscou durante 6 anos, ele fechou seu escritório da Kvartal 95, que era sediado em Moscou, e começou a reduzir as participações com parceiros russos. No fim de 2014, Zelensky parou de trabalhar na Rússia por questões de princípio. Sua receita deixou de ser 200 mil dólares e passou a ser 30 mil dólares. No verão de 2014, ele foi com seu grupo nos frontes de batalha e começou a fazer shows, e isso marcou muito. Então foi aí que Zelensky começou a pensar, mais precisamente quando ele foi à cidade de Donbas, ele começou a pensar na possibilidade de se tornar um candidato à presidência. Ele absorvia a indignação das tropas com relação ao comando em Kiev, sobretudo ao novo presidente Poroshenko, não sei como fala, que além de Zelensky o achar corrupto, o achava incompetente e avarento. Poucos meses depois de sua primeira visita ao fronte de batalha, Zelensky começou a trabalhar no roteiro de uma nova série, que se chamava Servo do Povo. E essa série, esse nome, é muito importante para entender toda a história de Zelensky e para entender todo o contexto desse vídeo. E agora começa o vídeo de verdade. Agora. Desculpa todo um imbróglio antes. O Servo do Povo se tornaria sua porta de entrada para a política. E como assim? Eu vou explicar. Na série, Zelensky, obviamente, interpretava o personagem principal. Quem era esse personagem e do que se tratava a história? A personagem era um professor de história. Viralizou em um vídeo gravado por um aluno enquanto ele fazia um discurso esbravejante contra a corrupção dos governantes. Então, o vídeo faz muito sucesso, ele viraliza e é pouco tempo antes das eleições presidenciais. E então o professor começa a ser apontado pela opinião pública como um possível candidato. Na primeira temporada, a série ressaltou uma fantasia antiga política, de qualquer cidadão
cidadão comum ter a chance de ser presidente e fazer um papel melhor do que os políticos que eram considerados de carreira. E na série é mostrada uma revolta tão grande que em um dos episódios mostra um devaneio do personagem onde ele metralha o parlamento. No final de 2015, a série foi ao ar e foi um sucesso quase que instantâneo. Na época, fantasias de vingança contra a classe política dominante alimentavam uma ascensão de um populismo antigo e conhecido por todo mundo. Foi assim, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. Já que a Ucrânia vivia um grande problema com a guerra na Rússia e tinha um problema crônico de corrupção, por que não se poderia replicar esse modelo de populismo? Zelensky, em O Servo do Povo, tinha tudo para dar a cara a esse ícone populista. A sua esposa, Olena, trabalhava como roteirista na série. E enquanto trabalhavam na segunda temporada, a equipe de marketing reencenou uma das cenas da série, fingindo que o próprio Zelensky tinha virado o presidente da Ucrânia. E sempre que surgia essa conversa de Zelensky realmente se candidatar à presidência, a equipe ficava dividida. E Olena era extremamente contra. Mas, para o público em geral e para seus colegas, a personagem que Zelensky interpretava começou a se confundir com a própria figura de Zelensky. Os amigos e parceiros de negócio começaram a incentivar a ideia, enquanto a família não apoiava. Devido ao sucesso da série Servo do Povo, do apelo que a personagem tinha com as massas e a própria autoconfiança de Zelensky, não foi difícil convencê-lo que ele poderia fazer um papel melhor do que os presidentes passados e os concorrentes para as próximas eleições, que ocorreriam em 2019. Então uma coisa muito importante aconteceu. No final de 2017, um dos amigos mais antigos de Zelensky criou um partido político. E adivinhem só o nome do partido: Servo do Povo. Isso mesmo, o partido político tinha o mesmo nome da série. O livro conta que foi em abril de 2018 que Zelensky bateu o martelo e decidiu concorrer. Um de seus primeiros financiadores foi o bilionário e dono do canal da TV onde passava a série Servo do Povo, chamado Igor Kolomoisky. Eu não sei, desculpa você falar nada, meu Deus do céu. Igor Kolomoisky. Mas ele não apoiava Zelensky porque ele acreditava no Zelensky ou ele era amigo do Zelensky. Ele fez porque ele era acusado de crimes tanto na Rússia quanto na Ucrânia e não poderia entrar em nenhum dos dois países. Então ele queria alguém dentro do governo para poder voltar ao seu país de origem, que é a Ucrânia. E a estratégia inicial da equipe que comandava a candidatura de Zelensky foi fazer com que ele se tornasse uma tela em branco, na qual os eleitores poderiam projetar nele suas próprias ideias de presidente perfeito. Em 31 de dezembro de 2018, ele anunciou a candidatura por meio de um vídeo gravado para a TV. E foi ao ar enquanto ele estava de férias com a família na França. Olena descobriu através do vídeo. Zelensky não havia contado a ela. Quando Simon, o autor do livro, chegou em 2019 em Kiev para cobrir a corrida eleitoral, Zelensky já era favorito. Ele e sua equipe não haviam publicado uma plataforma eleitoral elaborada. Zelensky nem ao menos parou sua carreira de comediante enquanto fazia a campanha presidencial. Tudo aconteceu no meio de sua turnê de shows e no meio da preparação para a terceira temporada de O Servo do Povo. Os estúdios da Carvatal 95 serviram como uma das sedes da campanha. Na época, saiu uma pesquisa que, dentre todos os povos do mundo, a nação ucraniana era a que menos confiava no governo. Então, era difícil discernir qualquer programa coerente de Zelensky, porque era exatamente essa a intenção. Ele e sua equipe queriam a todo custo evitar agir como políticos. E Zelensky aparecia diversas vezes na TV fora do horário político, em reprises de filmes estrategicamente reprisados, em especiais de televisão e em paródias no noticiário. O golpe final da campanha de Zelensky foi os episódios finais da série Servo do Povo. E esses episódios, eu acho que a temporada inteira constituiu um dos meios de persuasão mais poderosos da campanha. E para garantir que todos assistissem à terceira temporada, ele disponibilizou de graça na internet, no YouTube. O seriado convidava o público a confundir Zelensky com uma personagem por ele interpretado. Um líder eminentemente humilde, simpático e de bom coração, que, no mundo imaginário da sitcom, recebe em seus devaneios palavras de incentivo de Abraham Lincoln e Júlio César. A trama da última temporada mostrava um futuro distópico ucraniano, no qual o país, a Ucrânia, não mais existia. Um golpe de Estado ocorre e a Ucrânia se divide em diversos pequenos estados, todos governados por sultões, fascistas ou cleptocratas esquisitos. A personagem de Zelensky acaba preso, vítima de um complô. No final da série ele é liberto e começa, através de discursos inflamados e fusivos, a unir a Ucrânia novamente. Parece até um Naruto, né? A sequência final mostra um futuro distante, onde aparecem os bisnetos dos cidadãos atuais da Ucrânia, vivendo com prosperidade e aprendendo em salas de aulas amplas, limpas, como era o passado conturbado da Ucrânia, e nem acreditando que um dia ele existiu. No livro diz que os episódios foram lançados na internet sexta e sábado, e as eleições foram no domingo. E adivinhem só, foi um massacre de Zelensky sobre os outros oponentes. Zelensky ganhou no segundo turno com 73% dos votos. Além disso, o Servo do Povo, agora não mais a série, mas o partido político, bateu o recorde
recorde eleitoral e se tornou o único partido político a ter maioria absoluta no parlamento. Zelensky, não satisfeito, colocou comediantes, escritores, atores e assessores de imprensa em empregos dentro da sua administração. Colocou o ex-produtor de cinema e advogado da Carvatal 95 como chefe de gabinete. Ele simplesmente intermediava as relações internacionais e a relação de paz com a Rússia. Mas para mim, um exemplo paradigmático foi quando Zelensky precisou organizar suas relações diplomáticas com os Estados Unidos e marcaram um encontro com o presidente Trump na época. E hoje também é o Trump. Zelensky, anos antes, tinha participado de seminários produzidos por Igor Novikov, também não sei pronunciar, um jovem que havia estudado em um internato britânico e era conhecido como a mente tecnológica na Ucrânia. E ali ele se tornou um guru da tecnologia conhecido. Igor dava conselhos a Zelensky sobre questões de energia e inovação, mas sempre frequentava os escritórios presidenciais para participar do que pudesse. Quando estavam discutindo como iriam lidar com a situação com os Estados Unidos, Zelensky não tinha ninguém para liderar essa relação. Viu Igor ali e perguntou: "Você quer fazer isso?" Igor topou na hora. No livro diz que naquela noite, quando ele entrou no carro para voltar para casa, entrou no Google e botou como funciona o sistema político dos Estados Unidos. Era isso que estava acontecendo no início da administração de Zelensky. E lembre-se que ele fez questão de permanecer sem um projeto de campanha coerente e acessível. Se concentrou em se posicionar como um outsider, como um não político, que não fazia parte daquela corja de políticos ricos e corruptos. Mas agora que ele estava no poder, a imprensa conseguiu achar facilmente e contestar suas casas na Itália, na Inglaterra, sua coleção de relógios de grife e principalmente suas empresas em paraísos fiscais. Ele seria tão diferente assim dos outros políticos? Quando assumiu a presidência, Zelensky fez a promessa de não residir nas propriedades reservadas aos oficiais do governo. Quando era comediante, ele ridicularizava essas residências e dizia que era na verdade para os jovens irem morar lá. No entanto, quando ele chegou à presidência, foi ele que morou lá. Apesar da total falta de experiência em diplomacia internacional, Zelensky acreditou que conseguiria resolver o impasse com a Rússia que já durava muitos anos. Quando Putin não deu ouvidos e na sua gestão começaram os conflitos com a Rússia, muitos duvidaram da sua capacidade de gerir o país. Quando começaram os ataques russos a Kiev, Zelensky passou as semanas anteriores minimizando os riscos de uma invasão em grande proporção e garantindo ao povo ucraniano que tudo seria resolvido. Ele recusou o Conselho dos Comandantes Militares de reivindicar todas as reservas disponíveis e usá-las para fortificar as fronteiras. Zelensky, em uma das suas ordens, mandou que o exército distribuísse armas a civis que tivessem passaporte ucraniano. O excesso de armas logo transformou certas áreas em Kiev em áreas de tiros. O desenrolar da guerra vocês acompanharam no noticiário. Zelensky mudou muito durante a guerra. Putin foi surpreendido por encontrar uma Ucrânia à altura do combate. É claro que a Ucrânia recebeu muita ajuda, sobretudo dos Estados Unidos. Todas as informações que eu tirei para esse vídeo estão no livro Showman. Então, se vocês quiserem comprar esse livro, vão a livrarias, vão a sebos. Eu comprei o meu no sebo, não tá aqui agora. Mas se quiserem comprar pela Amazon, usa o meu link aqui que ajuda bastante. E é muito importante também que você se inscreva no canal e deixe seu like, que aí o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele vai mandar meu vídeo para pessoas como você e isso vai mandar mais pessoas para cá. E aí em algum momento eu fico milionário só falando de livros. No mais, se vocês quiserem ver um vídeo onde eu falo como o livro Senhor das Moscas está relacionado com a filosofia política, eu vou deixar aqui do lado. Tchau, tchau, valeu!